Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel 2. No segundo livro do profeta Daniel. Daniel 2. Peraí, não, tem que ser assim, porque o fone está aqui. Tá. Daniel 2. Põe aí para mim, por favor. Que eu esqueci de colocar aqui no meu papel. Então, vou ter que ler do telão. Vamos lá. Não, 2:1, por favor. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o seu sono. Próximo. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: eu tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. Ou seja, eu não sei qual é o sonho, eu estou muito perturbado com isso. Próximo. E os caldeus disseram ao rei, os sábios disseram ao rei, em síriaco ou em assírio. Então, toda essa parte aqui de Daniel até o final está em outra língua, está em assírio. Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Próximo. Respondeu o rei e disse aos caldeus: não. O que foi me tem escapado. Ou seja, eu não lembro do que eu sonhei. Quem aqui acorda de manhã e não lembra do que sonhou? Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Se vocês não falarem qual é o sonho que eu tive, vai todo mundo morrer. Próximo. Mas se vocês me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Próximo. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho aos seus servos, por favor, diga, Senhor, o que o Senhor sonhou, e daremos a sua interpretação. Próximo. Respondeu o rei: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, vocês estão querendo gastar o meu tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Gente, eu esqueci, e vocês não estão entendendo isso. Próximo. Por consequência, se não, gente, essa versão do pastor, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença. Ou seja, vocês estão mentindo para mim que vocês são sábios, porque vocês não conseguem me dizer o sonho que eu sonhei, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Ou seja, eu não vou acreditar em interpretação de ninguém que não conseguir me falar antes o que eu sonhei. Próximo. Responderam os caldeus da presença do rei. Gente, isso aqui está meio cômico, né? Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Não existe ninguém nessa terra que está pedindo para um sábio o que o Senhor quer que a gente faça. Próximo. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Ou seja, só quem pode te ajudar é Deus. Vai. Então o rei muito se irou e se enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Ou seja, esses sábios não prestam para nada, ninguém consegue me dizer o que eu sonhei, então todo mundo vai morrer. Próximo. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram quem? Daniel. Quem lembra de Daniel no capítulo 1? Aquele que não comeu dos manjares, aquele que fez o jejum de Daniel. Ele foi declarado um sábio, depois do capítulo 1. E buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Próximo. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, o capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. O que Daniel vai fazer? Vamos lá. Próximo. Respondeu e disse a Arioque: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Peraí. Calma, Arioque. Então, Arioque explicou o caso a Daniel. Vai lá. Próximo. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar interpretação. Então, Daniel foi ousado. Ele falou assim: Senhor, rei, espera um minutinho aí,
me dá alguns dias que eu vou lá e eu volto com o sonho e a interpretação. E aí, o que Daniel foi fazer, gente? Vamos ver. Foi orar. Então, Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, os 3 mosqueteiros, seus companheiros. Vai, próximo. Para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Próximo. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus dos céus. Senhor Pai, eu te agradeço, Senhor, mais uma vez pela tua palavra, que é tão linda, que é tão completa, que nos ensina tanto. Que o Senhor possa, Senhor, nos ensinar, que a gente possa sair daqui cheio, Senhor, da tua presença, que possamos sair daqui transformados, mudados, Senhor, e aptos, Senhor, para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor revelou para nós hoje. Que não seja eu, mas o Senhor falando através de mim, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Hoje, eu quero falar sobre causa e efeito. As causas de Deus e os efeitos que acontecem. E o que é uma causa? Uma causa é uma razão de fazer alguma coisa. E Deus tem razões para agir, amém? Deus não age aleatoriamente. E uma história que nos ensina sobre isso é a história do sonho de Nabucodonosor. Então, a gente leu aqui, Nabucodonosor ele é o rei da Babilônia. E ele era um dos homens, se não o homem mais poderoso do mundo naquela época. E ele foi usado por Deus para trazer uma correção para o povo de Israel. Porque o povo estava em pecado extremo. Eles tinham quebrado por anos e anos e anos e anos e anos a aliança com Deus. E Deus decidiu permitir que o povo de Israel fosse tomado pelos assírios primeiro e depois os babilônios. Por quê? Porque o intuito era a correção de erros. Porque às vezes a gente só aprende quando algo ruim acontece. É ou não é? O ideal é a gente aprender com os erros dos outros ou aprender na obediência. Deus avisou o que ia acontecer, então eu não vou fazer. Mas o ser humano é teimoso. É igual a criança que a mãe fala 1000 vezes, não toca, tá quente, não toca, tá quente, não toca, tá quente, não toca. Na 1001 vez, a mãe vai deixar tocar para ver que está quente. Porque muitas consequências vivemos porque a gente não aprende da maneira correta. Essa é a verdade. É necessário, às vezes, infelizmente, quebrar a cara para a gente aprender. E Deus teve que chegar a esse ponto com o povo de Israel. Jeremias 25, do 8 a 9, Deus literalmente explicou o que ia fazer através da boca de Jeremias. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, porquanto não ouvistes as minhas palavras, enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, e a Nabucodonosor, rei da Babilônia, o meu servo, os trarei contra essa terra. Deus literalmente falou, vai ser Nabucodonosor que vai fazer essa coisa. Nabucodonosor, meu servo. Deus, ele usa um rei ímpio para efetuar algo no povo dele. E é lindo isso, porque estamos falando sobre causa e efeito. E Deus, ele tinha uma causa, ele tinha uma razão, que era corrigir o povo dele, moldar o povo e trazer o povo de volta. E o efeito disso foi usar Nabucodonosor. Mas não parou aí. Como Deus já tinha avisado que Nabucodonosor é o seu servo, Deus usou Nabucodonosor várias vezes na Bíblia para trazer um efeito que ele queria causar no seu povo, porque servo é para ser usado, amém? Servo não é chamado para ser servido. O servo, ele é chamado para servir, para ser útil aonde Deus nos colocar. E Deus usou Nabucodonosor para trazer o povo de Israel para a Babilônia, e na Babilônia Deus fala com ele, com Nabucodonosor, através de um sonho, que a gente leu aqui. A gente não vai entrar nos detalhes do sonho aqui, porque foge do propósito dessa mensagem, mas basicamente é um sonho profético, onde Deus mostra para Nabucodonosor os reinos que iam vir depois dele. Mas o sonho é tão confuso, que o rei ele não lembra dos sonhos, e como a gente leu aqui, ele chama os sábios, para contar primeiro o sonho, olha, você sonhou isso, isso e aquilo, e depois interpretar o sonho. Mas ninguém consegue fazer isso, e Nabucodonosor fica tão chateado que ele manda matar todo mundo. Agora, Daniel pede um tempo para não matar, e ele vai lá com Sadraque, Mesaque e Abednego orarem juntos para Deus revelar o sonho. Gente, parece uma coisa estranha, né? Nabucodonosor falar que eles têm que falar o sonho e a interpretação. Mas Deus, ele faz isso por uma razão. Ele cria uma situação para colocar Daniel em lugar de evidência. Porque se tivesse simplesmente falado o sonho,
qualquer um ia arrumar alguma interpretação. Qualquer. Mas Deus criou essa situação para colocar Daniel em evidência. Deus criou isso para mostrar quem ele é através do sonho de Nabucodonosor. Para que fazer isso? Por que não pode ser claro sobre o que está sendo falado? Por que não falar com Nabucodonosor como Samuel? Eis que eu te digo que farei grande coisa. Gente, porque Deus ele é um Deus que age de maneiras estratégicas, amém? Deus ele tem estratégias. A Bíblia diz em Provérbios 21:1, o coração do rei está nas mãos do Senhor e ele o inclina para o lado que ele quer. Deus ele tem permissão de fazer assim e assim e assim e assim nas nossas vidas para chegar aonde ele quer chegar. Então hoje a primeira coisa que eu quero falar com você hoje é que antes mesmo de entrar na história, é que Deus ele tem uma causa e um efeito para as coisas que ele faz, amém? A verdade é que muitas das coisas nas nossas vidas, a gente vive o efeito, mas a gente não quer analisar as causas. Problemas de relacionamento, por exemplo. O efeito que talvez você está passando é infelicidade no namoro, tá? E aí você faz tudo menos olhar a causa dessa infelicidade, que é talvez estar com uma pessoa que não tem os valores iguais a você. Qual é a causa? Valores errados. Qual é o efeito? Relacionamento todo bagunçado. Qual é o problema? Você gosta da pessoa. E porque você gosta da pessoa, você vai ignorando a raiz, você vai ignorando a causa que está causando o efeito. E você fica tentando mudar o efeito, e tentando mudar o efeito, e tentando mudar o efeito, e acaba casando com alguém que no final vai dar divórcio porque a causa não foi resolvida. E a verdade é que quando paramos para analisar as causas, podemos ver claramente o porquê de estarmos vivendo certas situações em nossas vidas. E eu preciso hoje te motivar a viver de uma maneira diferente para você parar e analisar os efeitos de acordo com a causa, de acordo com a raiz. Se o efeito, por exemplo, que eu estou, é uma vida espiritual rasa, a causa é pouco tempo de oração e pouco tempo de palavra. Não adianta querer fazer outra coisa, essa é a causa. Não adianta ficar reclamando, eu estou muito raso no Senhor, cadê você na igreja? Cadê você na palavra? Cadê você na oração? Essa é a causa. Se eu estou vivendo uma vida sem propósitos, por exemplo, é porque a causa é falta de visão, é falta de metas, é falta de objetivo. Todos nós precisamos parar para ver quais são as causas que estão causando os efeitos, porque efeito é consequência, efeito não é raiz. Efeito é uma consequência da causa. Não se muda efeito, gente, se muda a causa, amém? Amém? Se você quer outro efeito, você precisa mudar então o quê? A causa. Você precisa ir na raiz do problema. Gente, isso é lindo, maravilhoso, ok, vai mudar a sua vida para o ímpio. O ímpio, ele pode analisar a vida, olhar as causas e mudar e acabou, ok, that's it, ok? Mas na vida do crente é diferente. Porque quando a gente tem a nossa vida alinhada com a vontade de Deus, Deus efetua nas causas que causam os efeitos que levam a nossa vida a estar aonde Deus quer que a gente esteja. E se os efeitos da nossa vida não tiverem de acordo com a vontade de Deus, é porque lá no início a gente não deixou Deus agir nas causas. Então, para termos os efeitos que Deus quer em nossas vidas, precisamos ir na raiz, na causa, e ver aonde Deus está tentando agir, e alinhar as causas para a gente ter efeito. Rebeca, eu não entendi nada. Vou te dar um exemplo. Vamos lá. Uma pessoa que não para em um lugar, que não para em trabalho, que não para em relacionamento, toda hora começa e não termina. Qual é a causa? É falta de contentamento. A pessoa não está satisfeita com nada. Se essa pessoa submeter o comportamento dela alinhada com a palavra de Deus, que diz que a gente deve estar contente em todos os momentos, essa pessoa vai lá na causa do problema, vai mudar de acordo com a vontade de Deus e os efeitos vão ser diferentes. E essa pessoa vai conseguir ser uma pessoa perseverante. Vocês estão entendendo como funciona? E hoje eu quero te fazer pensar nisso. Qual é o meu propósito de fazer você refletir na sua vida? Onde os seus efeitos estão alinhados
desalinhados com a vontade de Deus para a sua vida. Aonde que o calo está apertando? Aonde que está fora do lugar? Aonde que você não está feliz? Aonde que você não está satisfeito? Aonde está dando tudo errado? Aonde não está sendo da maneira que deveria ser? Está na hora de sentar com Deus e olhar a raiz das coisas, olhar a causa e permitir que Deus trabalhe dentro da sua causa. Amém? O bom é que Deus ele nos capacita nessa jornada, Ele não nos deixa sozinho. Porque a Bíblia diz que Deus coloca em nós o querer, a vontade de fazer e o efetuar, como a gente vai fazer. Ou seja, Ele nos dá a vontade de mudar e Ele nos ajuda no caminho para essa mudança, amém? Então a primeira coisa que eu quero que você saia daqui hoje pensando é que existe uma causa por detrás desse efeito que você está passando na sua vida. Gente, não adianta você ficar orando para mudar se você não muda lá na causa, porque tem coisas que é consequência de algo maior. Deixa eu te dar um exemplo. Não adianta você ficar orando pedindo para Deus te dar mais dinheiro. Senhor, estou sem dinheiro, preciso de mais dinheiro. Se o problema é que você não administra bem o dinheiro que Deus já te deu. Não adianta você pedir por prosperidade se Deus vê em você uma pessoa que não é generosa com o dinheiro. Quando a Bíblia fala sobre dinheiro, sempre fala sobre generosidade. O efeito que é a falta de dinheiro é pela causa, que é ou a falta de sabedoria de administrar, ou um coração que não é generoso. Então, qual é o passo correto para você orar e pedir para Deus prosperidade? Comece a orar por sabedoria para administrar as finanças que Deus já te deu. E comece a ser generoso na casa de Deus. Porque aí você vai resolver a raiz do problema. E vai ver que, primeiro, o dinheiro que Deus te deu começa a ser suficiente para as coisas que Ele confiou nas suas mãos. E segundo, que através da sua generosidade, Ele começa a transbordar na sua vida. Então, eu venho te falar hoje que não adianta você ficar orando para Deus restaurar a sua família, se você não está disposto a melhorar como pai, como mãe. Não adianta você ficar orando para Deus mudar uma coisa aqui, se você não está disposto a resolver na raiz ali, porque o efeito de uma família arruinada é pela causa de talvez não saber se comunicar, de não ser uma pessoa humilde, de ser uma pessoa arrogante, e se você não deixar Deus te transformar, se você não deixar Deus agir na sua causa, nada vai mudar. Então, se você hoje está com um problema com a sua família, eu te convido a fazer uma oração diferente. Senhor, me faça um exemplo vivo de uma pessoa que tem o fruto do Espírito dentro do meu lar. Coloca o teu fruto em mim, Senhor. Desenvolve esse fruto na minha vida, para que eu possa ser um exemplo do meu lar. E aí sim você vai ver os efeitos dentro da sua casa mudar. Deus ele não está tão interessado em mudar efeitos. Ele quer mudar na sua causa, amém? Ele quer trazer uma transformação profunda na sua vida. E é por isso que o processo às vezes demora tanto. Porque a gente fica preso no efeito. Quando Deus está tentando abalar a raiz. Quando Ele está tentando agir lá na causa. A gente passa anos, Senhor, muda aquele homem, Senhor, muda essa situação, Senhor, abre as portas financeiras para mim. Quando Deus está falando, não, eu quero mudar é você, eu quero mudar a maneira que você trata com o dinheiro, eu quero te dar sabedoria. E a gente passa anos orando pela coisa errada quando Deus está querendo agir nas nossas causas. Então hoje eu quero que você saia daqui refletindo nessa palavra que existe uma causa, existe um porquê. E Deus ele vai te confrontar nas suas causas, Deus ele vai te confrontar nas suas raízes. Deus ele vai te confrontar naquilo que precisa ser mudado. O povo de Israel, ele foi exilado, tomado por Nabucodonosor, mas tinha uma causa, tinha uma razão, tinha um porquê. E Deus hoje está falando contigo, essa situação que você veio aqui clamando, Senhor, muda. Ela tem uma causa, ela tem um porquê. Esse sofrimento não é em vão. Esse deserto não é sem motivo. E essa peleja não é por acaso. Você crê nisso? Aquele povo estava exilado na Babilônia por uma causa. Eles estavam sendo tratados por Deus, porque Deus não é um Deus que faz as coisas sem causa. O rei Nabucodonosor era um homem usado para cumprir as causas de Deus. A Bíblia diz sobre ele, Esdras 5:12. Mas visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, Ele os entregou nas mãos do babilônio Nabucodonosor, rei da Babilônia. Gente, quantas vezes que os profetas falaram o nome de Nabucodonosor assim, ó, em bom e alta voz. Foi por causa de Deus. Ele levantou Nabucodonosor. Porque quando Deus age, Ele age por uma causa. Tem uma causa, não é por acaso. E Deus, Ele é especialista.
Preste atenção aqui. Ele é especialista em criar brechas, em criar meios, em criar situações para mostrar e revelar as suas causas, as suas razões e os seus planos para o seu povo. E ele usou o sonho de Nabucodonosor para fazer justamente isso. Aquele sonho foi usado para avançar o seu propósito para o seu povo. E você precisa ser expert na causa de Deus. Tudo que acontece, a gente deve pensar, qual é a causa? O que Deus quer comigo aqui? O que Deus quer fazer através dessa situação? Mas às vezes fica meio confuso, então eu vou te ajudar, amém? Eu vou te dar 5 causas hoje. 5 causas que Deus, 5 razões que Deus age nas nossas vidas. E a gente vai analisar 5 perguntas que a gente deve fazer todos os dias, para a gente entender aonde Deus quer nos levar e a gente ir ajustando nas causas, para a gente depois ter os efeitos que Deus quer que a gente colha nas nossas vidas. Então, 5 causas e 5 perguntas. Vamos lá comigo? Diga amém. Amém. Primeiro, a primeira causa de Deus é nos ensinar algo. Você está passando por isso porque Deus quer te ensinar. Então, a pergunta que você deve fazer é a seguinte: o que Deus está tentando me ensinar? Tudo que você faz, você deve analisar o que Deus está tentando me ensinar. Quando olhamos o sonho de Nabucodonosor, vemos que Deus estava querendo ensinar a Nabucodonosor algo que ele não era tão poderoso assim quanto ele achava. Está um pouquinho calor aqui. Você pode ligar para mim ou o ar ou esse ventilador? Está um pouquinho calor aqui no púlpito, por favor. Então, Deus estava querendo avisar para Nabucodonosor que se ele quisesse, que se Deus quisesse, ele entrava na cabeça de Nabucodonosor. Tanto que, anos depois, Deus faz isso. A gente vê que Deus tira a razão de Nabucodonosor. Nabucodonosor fica louco, igual um animal. E Deus estava ensinando Nabucodonosor, através de um sonho confuso, que entrou na cabeça de Nabucodonosor, ele não entendeu. Deus estava ensinando Nabucodonosor neste momento. Olha só, para todos você pode parecer o mais poderoso, mas através desse sonho confuso, eu estou te ensinando que Deus, sou o dono da tua mente e você faz o que eu quero na hora que eu quero. E Nabucodonosor, ele poderia ter aprendido a lição dele. Poderia, mas ele não aprende. Porque isso aqui é o capítulo 2. No capítulo 3, ele pega o sonho e ele faz uma estátua de si mesmo, ele manda o povo adorar a estátua. Aí no capítulo 4, o que acontece? A lição que ele deveria ter aprendido no capítulo 2, que Deus estava aqui, controlando a mente dele, ele não aprende. Então no capítulo 4 você vê que Nabucodonosor, ele perde toda a sanidade mental dele. Ele literalmente vive como um animal. Deus cria situações, gente, para nos ensinar algo. Amém? E a pergunta que você deve fazer constantemente, obcecadamente, o que eu preciso aprender, o que Deus está tentando me ensinar. E o meu conselho para você hoje é o seguinte: aprenda mais rápido. Amém? Fale para a pessoa que está ao seu lado, aprenda mais rápido. Deixa eu beber água. A gente erra muito na rapidez, gente. A gente demora para entender, não é? A gente demora para aprender, a gente demora muito mais para colocar em prática, a gente demora para melhorar. E Deus é um Deus que precisa de pessoas abertas para aprender. E a gente tem a tendência, a gente está aberto para receber, mas a gente não quer aprender. Mas Deus está querendo sempre nos ensinar. Isaías 48:17 diz assim, assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, seu Deus, que ensina o que é melhor para você e que dirige você no caminho em que deve ir. E Deus hoje está te falando: aprenda. Homem, aprenda. Mulher, aprenda. Como diz a pastora Thalita Pereira, melhora, gente. Deus está querendo te ensinar, já faz 20 anos você não aprende a mesma lição. Como é que a vida vai fluir? Como é que vai para frente se você está no mesmo lugar, as mesmas lições, do mesmo jeito, igual uma criança teimosa, não querendo aprender? Para de dar volta, gente, ficando no mesmo lugar sem parar, quando Deus está tentando te ensinar. Gente, Deus vai causar situações na sua vida para te ensinar, amém? Se tem algo parado, a gente está falando aqui sobre causa, você tem que analisar a causa. Qual é a causa, talvez? Eu não estou aprendendo direito. Quer dizer, eu estou sendo teimoso, né? Eu não estou querendo aprender. Se tem algo parado na sua vida que não anda e não vai para frente, as chances são altíssimas que é porque Deus está tentando te ensinar
e você não está querendo aprender igual um filho teimoso, igual um adolescente rabugento, que não está aceitando a instrução do pai. A causa de Deus, uma das maiores razões de Deus agir nas nossas vidas é nos ensinar. Gente, nos ensinar o quê? Nos ensinar tudo. A ter um relacionamento com Ele. Nos ensinar quem somos. Nos ensinar algo do reino. Nos ensinar a dependência e principalmente nos ensinar a ter maturidade. Uma das coisas mais importantes que Deus nos ensina é ser maduros. Efésios 4:13 diz: até que todos, quem? Todos, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Gente, Nabucodonosor era usado por Deus, preste atenção, mas ele não tinha maturidade, nem profundidade para entender o que Deus estava fazendo na vida dele, o que Deus estava querendo ensinar. O sonho revela o futuro para trazer esse conhecimento para Nabucodonosor, mas não funciona. Ele é imaturo, ele deixa aquele sonho subir a cabeça dele. E no próximo capítulo, como eu falei aqui, no capítulo 3 ele faz a estátua, e no capítulo 4 ele fica doido da cabeça. Deixa eu te falar uma coisa, quem não aprende no amor, aprende na dor. É aquele velho ditado, né, de vó, não vai aprender no amor, vai aprender na dor. Porque a criança que queima a mão poderia ter aprendido pelo não que a mãe deu. Mas falta maturidade de entendimento na criança. A criança acha que ela sabe mais do que ela sabe. A criança acha que é dona do próprio nariz e ela não é. E tem muita gente aqui que quer de Deus responsabilidade de adulto, mas tem atitude de criança que não quer aprender. Você diz para Deus que você quer ser usado, mas você não está disposto, por exemplo, a ser um exemplo. Disse que era um ministério, mas não está disposto a aprender, submisso à liderança como Josué foi com Moisés. E por aí vai. Mas, gente, mas o bom é que Deus ele avisa antes de fazer, amém? Deus avisa, Deus mostra, Deus ensina, Deus revela, Deus vai ensinando, Deus vai fazendo. Ele faz aos poucos com carinho, mostrando, obrigado, Deus, porque Tu és um Deus que não chega já quebrando com tudo. Mas existe um momento que Ele não vai deixar passar também. E vai ter um momento que você ou vai aprender a lição, ou vai para o céu. E é isso. Porque Deus ele não vai deixar passar. Aquilo que Ele quer te ensinar, Ele vai te ensinar. E glória a Deus por isso, porque esse é um trabalho de um pai. Você como pai, você como mãe, você permitiria um filho dentro da sua casa sair da sua casa sem saber, por exemplo, ir no banheiro sozinho? Sem saber comer com independência? Uma criança de 25 anos vai casar, sair da sua casa que não consegue dormir sem a mamãe e o papai? Você não permite isso acontecer dentro da sua casa. E Deus não permite isso acontecer comigo e com você. Ele vai nos ensinar o que Ele quer que a gente aprenda de um jeito ou de outro. Então a palavra que eu tenho para você hoje começa a refletir na sua vida. O que Deus está querendo te ensinar através das situações que você está passando. E aprenda mais rápido. Aprenda mais rápido. Coloque em prática o que Deus está tentando te ensinar. E a gente vai conseguir passar para a próxima etapa com mais facilidade. Segunda coisa que Deus quer, a segunda causa de Deus é mostrar quem Ele é. Tudo que Ele faz é para revelar quem Ele é. Literalmente tudo. Gente, a gente tem a Bíblia, não é porque... é um manual de vida. É também. Mas o maior propósito da Bíblia é revelar quem Deus é. É para que a gente saiba quem Ele é. A Bíblia diz assim, Jeremias 9, 23, 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Em me entender e em me conhecer que eu sou o Senhor. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, e Moisés perguntou, quem que eu falo que está me mandando? Deus responde para Moisés em Êxodo 3,14, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, próximo ponto. A primeira pergunta que você deve fazer é o que Deus quer me ensinar. E a segunda pergunta que você deve fazer é o que Ele quer me mostrar sobre quem Ele é. Na minha vida, na vida dos meus filhos, sobre quem Ele é. E foi isso que Deus fez através do sonho de Nabucodonosor. A Bíblia diz em Daniel 2, 28, mas existe um Deus nos céus que revela mistérios. Quando Daniel chega para Nabucodonosor explicar por que ele sabia do sonho e conseguia interpretar o sonho, foi isso aqui que Daniel falou assim, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos, e Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há
de ser. Deus queria mostrar para Nabucodonosor, para aqueles sábios e para Daniel que ele é soberano, que os dias de Nabucodonosor foram contados por Deus, que Nabucodonosor era uma peça no quebra-cabeça que Deus estava montando. E hoje Deus quer que você reflita nessa pergunta: o que ele tem tentado te mostrar que ele é na sua vida? Em qual área você talvez está impedindo Deus ser quem ele é? Porque um dos nossos maiores erros é que queremos que Deus faça na nossa vida do nosso jeito, mas Deus ele só entra para fazer quando for do jeito dele. E Deus ele vai criar situações para te fazer entender quem ele é. E nós precisamos ter um olhar sobrenatural com as coisas, gente. O nosso problema é que a gente faz tudo com um olhar natural, olhando para mim. Quer dizer, olhando para o lado. Quando Deus está te falando, olhe para o alto. Deus hoje está causando situações na minha vida, na sua vida, para te fazer olhar para Ele, gente. É para fazer você dependente dEle. É para você olhar para o alto. É para fazer você crer quem Ele é. E a Bíblia nos fala quem Ele é. Vamos lá? Êxodo 20 diz, eu sou o teu Deus. João 20 diz, eu sou o teu pai. Salmos 23 diz, eu sou o teu pastor. Salmo 18 diz, eu sou a tua rocha. Gênesis 15 diz, eu sou o teu escudo. Salmo 46 diz, eu sou o teu refúgio e fortaleza. Isaías 41 diz, eu sou o teu fortalecedor. Êxodo 15 diz, eu sou o seu médico, eu sou o seu guerreiro. Gênesis 22 diz, eu sou o teu provedor. Juízes 6 diz, eu sou a tua paz. E Isaías 43 diz, eu sou o teu redentor. E Deus hoje está te falando, para de ver o mundo natural, o que está acontecendo na sua vida, e começa a olhar para Deus e o que Ele quer revelar sobre quem Ele é. Porque existem situações que a gente deve parar e simplesmente olhar para quem Deus é naquele momento. Uma pessoa que foi criada sem pai, por exemplo, às vezes busca esse vazio em outros lugares. E um dia se acha sem amigos, sem ninguém. Por quê? É Deus permitindo que você tenha dependência para entender o que é ter um pai em Deus. E Deus usou o sonho de Nabucodonosor para mostrar a Daniel que ele é um Deus que revela mistérios, amém? Servimos um Deus que revela os mistérios. Ele é o Deus que tem o controle do tempo. Ele é um Deus soberano. Ele é um Deus que não perdeu o controle das coisas. Porque o sonho revelou que depois de Nabucodonosor, Deus já tinha escolhido o próximo império. E depois desse império, Deus já tinha escolhido o outro império. E depois desse império, Deus já tinha escolhido a próxima coisa. E isso era importante porque para Israel, porque eles estavam, gente, exilados. Para eles, talvez, por mais que tinham várias promessas deles voltarem para Israel, quando você está no meio desse processo, é difícil você acreditar que ele vai ter um fim. Então, aquele sonho também foi usado para o povo de Israel entender que Deus estava, sim, no controle de todas as coisas. E tudo já foi determinado por Deus. O plano de Deus ainda estava em pé. Ele continua soberano. Ele já antecipou o que vai acontecer. E o capítulo 2 termina assim. Não há dúvida de que o seu Deus, Nabucodonosor falando, é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios. Deus criou aquela situação para se revelar ao rei, para se revelar todo aquele povo e mostrar quem ele é. E Deus está criando situações na sua vida, para os outros verem quem ele é na tua vida, amém? Para você entender quem ele é. Então pare de olhar para um lado e para o outro e começa a olhar para o alto. Gente, quando você não entende o que está acontecendo ao seu redor, pare de olhar ao seu redor. Quando você não entende o que está acontecendo ao seu redor, pare de olhar ao seu redor e faça o que Salmo 25:15 diz: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, porque Ele tira os meus pés da armadilha. Então hoje eu quero falar com pessoas que estão passando por situações confusas. Igual Nabucodonosor, que teve um sonho que confundiu. Deus tem as suas causas, Deus tem as suas razões. E uma delas é criar situações para te mostrar quem Ele é na sua vida. E para que todos os outros vejam quem Ele é em você. Amém? Então, quanto mais você entende quem Deus é, mais profundidade você tem. Mais relacionamento você tem com Ele. Mais experiência você tem com Ele. Então, hoje você vai parar de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E você vai começar a perguntar como Deus quer se revelar através dessa situação, amém? Terceira coisa, a terceira causa de Deus é agir no mundo ao nosso redor. É no reino. Gente, Deus é um Deus que pensa no reino.
ele cria situações para causar um efeito em nosso ambiente, para abençoar o reino. Então, a pergunta que você tem que fazer é: como isso vai abençoar ou como isso está prejudicando o reino? E Deus usou o sonho de Nabucodonosor para ampliar os interesses do reino. Gente, Daniel nessa época, ele já era um sábio, a gente já falou sobre isso. Mas através do sonho, Daniel foi colocado em lugar de honra. O 48 que a gente leu aqui, Daniel 2:48, a gente leu no início do culto. Assim o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. E ele o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Daniel, gente, um judeu, um filho de Deus, através da situação do sonho, ele foi colocado em lugar de evidência para lutar pelos interesses do povo de Deus. Amém? Foi por causa desse sonho que ninguém sabia qual era, que ninguém conseguia interpretar, que o povo de Deus foi cuidado, porque agora Daniel estava no lugar certo, na hora certa, para trazer a visão de Deus para aquele povo. Gente, ele foi encarregado de todos os sábios da província. Então, se tinha alguma coisa que ia contra a palavra de Deus, Daniel podia influenciar. Se tinha alguma coisa que prejudicava os judeus, Daniel estava lá para impedir. E a verdade é que a gente não sabe exatamente como Daniel usou essa sua influência como o líder dos sábios. Mas pelo livro de Daniel, a gente vê que ele orou pelo povo, ele intercedeu pelo povo, ele foi ousado e destemido. Então eu tenho certeza absoluta que ao longo dos seus dias como chefe dos sábios, ele conseguiu proteger o povo e foi usado por Deus naquele lugar para avançar as causas do reino. E eu quero te fazer essa pergunta hoje: o que Deus quer fazer no seu ambiente? O que Deus quer fazer na sua cidade? O que Deus quer fazer na sua vizinhança? Você crê que tem um propósito para qual você conseguiu comprar aquela casa? Ou conseguiu alugar aquele apartamento? Quem sabe se Deus não está querendo fazer alguma coisa naquele ambiente através da sua vida? Gente, a gente tem que se perguntar toda hora: o que Deus está fazendo na cidade de Long Branch? O que Deus está fazendo através dessa igreja? O que Deus está fazendo no reino dele aqui na terra, para esse povo nesse lugar? O que Deus quer fazer na sua família? Esse tipo de coisa deve consumir o seu pensamento. Qual é a transformação de ambiente que Deus está criando através dessa situação? Porque tem situações que parecem que é para o mal, mas no final elas causam tanto um transtorno, elas conseguem mudar tanto o ambiente que a gente consegue ver claramente o porquê que Deus permitiu aquilo. Gente, Deus, ele não é um Deus individualista. O individualismo extremo é algo do diabo, que te faz pensar que as pessoas são os problemas e a gente tem que pensar só em nós e no nosso. Gente, isso não, Deus não pensa assim. Deus não é um Deus individualista. Deus, ele é um Deus que pensa no reino. Deus é um Deus que pensa no coletivo. Deus é um Deus que te abençoa para você transbordar na vida do outro. O pensamento de Deus sempre é um pensamento de reino. Ele espera que você seja bênção para você transbordar na sua igreja. Ele espera que você seja bênção, que você feche aquele contrato de trabalho para você poder apadrinhar ainda mais crianças no Haiti. Não é só para você ficar rico, não é só para você ter, não é só para você mostrar que tem, é para você transbordar na vida dos outros e no reino. Isaías 9 diz: ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Gente, o final de todas as coisas é um reino santo e com paz aqui na terra. E Deus está constantemente trabalhando, fazendo coisas, criando situações. Não é para te promover, mas é para abençoar o seu reino. Então a sua terceira pergunta deve ser: como que essa situação pode avançar o reino de Deus aqui na terra? O que Deus está querendo fazer no mundo ao meu redor? Gente, no nosso encontro Rise na terça-feira, a gente estava falando sobre o nosso comportamento e como isso afeta o reino. E como às vezes a gente reclamar de alguma coisa na igreja, nas mesas erradas, pode impedir uma pessoa que estava pensando a visitar um culto de nunca mais pisar numa igreja e aquela alma for perdida. E isso daí, gente, a gente ser um exemplo de Deus, o exemplo do reino aqui na terra, deve constantemente te consumir. Você deve se preocupar com isso, preocupar em ser um exemplo, preocupar em avançar as causas do reino, porque é para isso que Deus te coloca em certas situações, é para isso que Deus permite que você entre em certos lugares, é para a gente avançar a causa do reino, amém? Muitas das vezes Deus te coloca ou te tira de um lugar, Deus abre uma brecha para você entrar, porque Ele quer criar uma situação para abençoar
ou para transformar o mundo ao seu redor. Não é para você ficar bem na fita, mas para você abalar aquele ambiente como um crente temente, como um crente ousado, como um crente que dá o exemplo, como um crente que ora. Daniel orava por aquele lugar, Daniel orava por aquele rei, Daniel orava por aquele povo, Daniel orava pelo povo de Israel. E por isso que Deus colocou e criou uma situação para promover Daniel, para poder avançar as causas do reino. Então hoje eu te convido a refletir sobre os seus alvos, sobre as suas orações de uma maneira um pouco menos egoísta. Como que isso que você está pedindo a Deus vai poder abençoar o reino de Deus aqui na terra, amém? Como você vai poder usar isso para pregar a palavra de Deus, para alcançar mais pessoas? Ai, Rebeca, mas eu sou só assim, eu só limpo casas. Lá na terça-feira, a Michele contou o testemunho que enquanto estava limpando a casa, a velhinha muito carente, ela estava conversando, que demorava muito mais tempo para limpar a casa do que devido por causa da conversa com a velhinha, mas certo dia ela fez uma oração e aquela velhinha aceitou a Jesus. E eu falei para Michele, talvez o seu propósito aqui na terra foi cumprido nesse momento, e lá no céu vai ter uma alma a mais, por causa de algo que você permitiu ser usado. Então isso deve te consumir a cada momento. Como eu estou sendo exemplo para o reino, como eu estou avançando no reino, como eu estou agindo no reino, e como Deus quer usar essa situação na minha vida para avançar as causas do reino. Quarto, a quarta causa de Deus é me transformar. E a pergunta que você deve fazer, então, é que o que Deus quer fazer comigo? O que Ele quer fazer comigo? E eu vou fazer uma pausa aqui, só para a gente refletir. O que Deus quer me ensinar? O que Deus quer revelar sobre quem Ele é? Como Deus quer avançar o reino? E o que Ele quer fazer comigo? Gente, a gente vê em Daniel 2, 17 e 18, o que acontece quando Daniel descobre o sonho do rei. Ele diz assim, ó... Peço que orem ao Deus dos céus, que tenha misericórdia acerca desse mistério. Esse sonho de Daniel, gente, ele cria uma transformação na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Qual a transformação que aconteceu na vida de Daniel? Primeiro, Daniel se transformou num homem de oração e depois num líder. A gente vê a transformação clara na vida de Daniel. Primeiro, ele é um jovem ousado no primeiro capítulo e se torna um sábio. E aí, no segundo capítulo, que é esse capítulo que a gente leu aqui, sobre o sonho, a gente vê ele se tornando em um homem de oração. O sonho de Nabucodonosor traz um outro nível de transformação para a vida de Daniel. Amém? Agora ele começa a cultivar uma vida de oração. E essa vida de oração é vista claramente no resto do livro. Em Daniel 6, a gente vê que Daniel cultiva uma rotina de orar 3 vezes ao dia. Todo dia, 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Ele se ajoelha em frente à janela, apontando para Jerusalém e ora na presença do Senhor. E esse hábito foi forjado em Daniel 2, com a oração que ele fez para entender o sonho de Nabucodonosor. Então, uma situação que Deus causou para se engrandecer o seu nome, mas foi algo que transformou Daniel em um homem de oração. Deus abre brechas, amém? Ele cria situações para te transformar. Ele cria situações para te fazer algo melhor. Diga assim comigo, transformação. Gente, essa pergunta é outra que você tem que fazer todos os dias. Constantemente. Essa aqui tem que ser constante. O que Deus quer mudar em mim? Porque a gente tem que mudar toda hora. Eu não sei, eu tenho que mudar toda hora, eu não sei você. Talvez vocês são perfeitos perante Deus, mas eu sei que se eu não fizer essa oração constantemente, é de ladeira abaixo. A gente precisa toda hora estar obcecado. O que Deus quer mudar em mim? Aonde eu estou errando? Aonde eu posso melhorar? Porque a verdade que a gente não fala é que a maioria das vezes, o que nos impede de receber algo de Deus, não é o nosso marido, não é o nosso ambiente. Não cai nessa ladainha que é o seu ambiente, porque se Deus quiser, Ele te tira do seu ambiente, Ele te coloca em outro lugar. O que te impede não é nada além de nós mesmos. O nosso maior empecilho é a nossa atitude. Porque a gente pode ter uma atitude diferente, meio em circunstâncias... Gente, eu estava assistindo, mandei lá no grupo das meninas do Rise, a prisão que Paulo estava quando ele escreveu, alegrai-vos no Senhor. Gente, é horrível, é nojenta, é escura. Eu imagino, hoje é limpinha, né, porque é uma coisa de turista, mas eu imagino rato, imagino comida, imagino coisa no chão, xixi. E ali Paulo escreveu, alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, é um problema, a sua atitude é um problema. Porque Paulo conseguia ter... Paulo é Paulo, né, gente? Mas ele conseguia ter essa atitude
dentro de uma prisão fedida, você consegue mudar a sua atitude dentro da situação que você está passando, amém? Às vezes o problema, o empecilho são as nossas emoções que a gente não sabe controlar. Às vezes são as coisas que a gente não quer deixar para trás, o sacrifício que a gente não quer fazer, o perdão que a gente não quer liberar e o não que a gente não tem ousadia para dar. E uma das razões que Deus faz algo na sua vida é porque Ele quer te transformar de dentro para fora. Hebreus 12:10 diz, Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Você é um projeto ambulante de Deus, amém? Mas a pergunta que eu te faço hoje é: a qual ponto você vai se permitir ser transformado? Se você anda preso no mesmo problema, gente, está na hora de você olhar para dentro de você. Quem aqui não conhece uma pessoa que há 30 anos tem o mesmo problema? Que há 30 anos, a mesma peleja, a peleja. Qual peleja? Naquela mesma de sempre, aquele homem que não muda, aquele filho que não tem jeito. 30 anos a mesma peleja. Gente, eu lamento te falar que se tem 30 anos que a coisa não muda na sua vida, a culpa não é do seu marido, a culpa não é da economia, a culpa não é do passado e dos traumas que você passou. Porque tem um momento de você se lamentar sobre trauma, tem um momento de você lidar com o trauma, mas tem um momento de você se levantar sem desculpas e mudar, passar por cima de trauma, gente. Deus cria situações na sua vida que te permite você passar por cima de traumas. Se tem 30 anos que você está no mesmo trauma, isso daí não é mais uma razão, isso é uma desculpa. E Deus hoje está te falando, você vai parar com as desculpas aqui hoje, porque eu estou permitindo certas situações acontecer na sua vida, porque você precisa ser transformado de dentro para fora. A culpa não é do seu pastor, a culpa não é do Donald Trump, a culpa não é da sua mãe, do seu pai que permitiu, que fez, que não fez, que deixou de fazer. A culpa é você que ainda permanece na mesma maneira, com a mesma atitude, com as mesmas emoções e não se permite ser transformado através das situações que Deus causa na sua vida. Então hoje você vai sair daqui entendendo que você não é uma pessoa, você é um barro sendo moldado na mão do oleiro. Você vai sair daqui hoje entendendo que Deus cria situações para te transformar, para te mudar. Gente, está na hora de mudar. Fala para a pessoa que está do seu lado, está na hora de mudar. Se permita ser mudado. Gente, por que Jacó precisou lutar contra aquele anjo? Por que foi necessário aquilo? Sabe por quê? Porque ele saiu de casa como um jovem que teve que mentir para receber a bênção. Mas com aquela luta, ele é transformado em um homem que lutou para conquistar a sua bênção. E a transformação é tão grande que até o nome dele foi mudado. Então eu quero te animar com isso. Existem lutas na sua vida que estão presentes simplesmente para te mudar, amém? E se você mudar, se você aprender rápido, Deus tira essa luta. Então hoje você vai sair daqui com uma visão sobrenatural sobre o seu ambiente. Você vai sair daqui analisando as situações e os desafios que têm se levantado como agentes de mudança na sua vida. Não é para te matar, é para te mudar. Não é para te prejudicar, é para te transformar. Não é para causar dano, é para consertar na raiz algo que já deveria ter sido consertado há muito tempo atrás. Então hoje você vai sair daqui com essa pergunta: o que Deus quer mudar em mim? O que Deus quer fazer comigo? O que Ele quer transformar na minha vida? E por último, a última causa de Deus é trabalhar através de mim. Deus quer nos ensinar, revelar quem Ele é. Ele quer avançar o seu reino, Ele quer nos transformar e Ele quer trabalhar através de mim e através de você. Através do sonho de Nabucodonosor, Daniel foi promovido. E Daniel colocou Sadraque, Mesaque e Abednego num lugar, preste atenção nisso, que no futuro ia facilitarem eles de estarem na posição de não se dobrarem frente à estátua e de serem jogados na fornalha. E esses amigos foram usados na fornalha ardente em uma das histórias mais lindas da Bíblia, aonde a gente vê uma raridade no Antigo Testamento, que se chama uma teofania, que é uma aparição de Jesus Cristo antes de ser encarnado, porque Ele é o quarto homem da fornalha, amém? E é do interesse de Deus, então, te colocar em lugares aonde Ele vai poder agir através de você, amém? Quem aqui vai ser permitido para Deus agir através da gente? É do interesse de Deus criar situações que vão te promover para que você possa ser usado no seu ambiente. Eu vou te falar uma coisa, por exemplo. Uma coisa que não é bíblico. Não é bíblico essa ideia de que você não tem que deixar nada para o seu filho. Não vou deixar herança nenhuma. A criança que se vira, eles que vão ganhar o próprio dinheiro. Você sabia que isso aí não é bíblico? A Bíblia diz em Provérbios 13:22, o homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador
vai para os outros. É armazenada para os justos. Sabe por quê? Porque Deus ele é um Deus generacional, amém? Ele é um Deus do reino, como a gente falou aqui. Ele sempre está causando situações para beneficiar não só nós, mas os nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos, e as pessoas ao nosso redor. Tudo que Deus faz, como a gente falou aqui, é para transbordar no seu ambiente. Provérbios 11:24 diz, um homem generoso, um homem que dá para os outros, prosperará. Você precisa entender que o impacto que Deus está fazendo através da sua vida. Você sabe que muita gente olha para você? Você sabia? Não, ninguém olha para mim. Olha, você precisa entender o seu impacto no seu ambiente. Tem sido bom ou mal? Você tem engrandecido o nome de Deus no seu ambiente? O que Deus quer fazer através de você? Gente, essa pergunta também deve consumir você. O que Deus quer fazer através de você? Aonde você pode ser útil para Deus? O que Deus está tentando fazer através de você com essa situação? A gente precisa olhar para as pessoas ao nosso redor e entender muitas vezes que Deus colocou essas pessoas do nosso lado para que através de você, o agir de Deus na vida delas possa ser realizado. Deus tinha uma obra para fazer com Sadraque, Mesaque e Abednego. E foi através da vida de Daniel que esses moços foram promovidos, amém? Gente, o mês de maio a gente falou sobre promoção, sobre oportunidades, quer dizer, sobre oportunidades. E eu creio que Deus abriu oportunidades nas nossas vidas, amém? Mas essas oportunidades não são só para você, é para você arrastar gente com você, é para você deixar fazer através de você. Rebeca, quem sou eu para Deus fazer algo através de mim? Tudo que eu faço é trabalhar, eu vou para casa, não faço nada. Pois é, mas 1 Coríntios 1:27 diz, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir a sábia, e escolheu as fracas para confundir as fortes. Ou seja, coisa fraca pode influenciar coisa forte, amém? Você não tem ideia do impacto que uma pessoa posicionada pode causar ao seu redor. E hoje eu quero te incentivar a bater a mão no peito e falar uma certa coisa para Deus. Vai ser através de mim. Vai ser através de mim. O que Deus está falando hoje é que vai ser através de você. Você não vai mais procurar culpado na situação. Você não vai pedir mais para Deus mandar alguém de fora da situação. Vai ser através de você. Se Deus criou ou permitiu a situação na sua vida, é porque Ele vai te usar. É porque vai ser através de você. Gente, tem hoje gente aqui que está incomodado que essa semana tem que resolver algo que está parado. Tem gente aqui que vai ser incomodado a corrigir algo que está sendo ignorado. Tem gente que através dessa palavra aqui vai dar o primeiro passo para solucionar um problema que está há muito tempo, está até cheirando mal. Não é o outro que vai pedir perdão primeiro, vai ser através de você. Não é a pessoa que vai mudar primeiro. A transformação vai começar por você. Não é a oportunidade que vai cair do céu, vai ser através de você. Deus hoje está te incomodando para você perguntar o que pode ser através de mim. Gente, é com você, a bola está com você. A vez é sua, essa é a sua chance. Gente, Deus colocou essa palavra no meu coração para dar uma sacudida em alguém. Alguém que anda na omissão, porque omissão também é pecado. Gente, o servo que foi dado o talento e não fez nada com ele, foi mandado embora. E tem gente que acha, preste atenção nisso, que não está pecando, porque está calado, porque não está se posicionando, porque não está falando nada, porque não está tomando nenhuma decisão. Mas Deus hoje veio te falar, omissão também é pecado. Falta de cuidado daquilo que Deus confiou na sua mão também é pecado. Não fazer nada quando Deus te posicionou para fazer algo é você ignorar o talento que foi dado na sua mão. Mas esse não é você. Esse não é você. Você vai sair daqui hoje, com um desafio de ser através de você. É através de mim. É através de você. Deus, Ele pode manipular tudo ao nosso redor se Ele quiser. Mas Ele prefere trabalhar comigo. Ele prefere trabalhar com você. E se tem que ser através de alguém, vai ser através de mim. Gente, eu quero que você pense nisso nesse momento. Se é para ser através de alguém naquele lugar, vai ser através de mim. Se é para ser através de alguém nessa cidade, vai ser através dessa igreja aqui. Se é para ser através de alguém dentro da sua família, vai ser através de você. Não é o pastor que vai resolver esse problema. Você pode até pedir conselho, mas você vai lá, você vai fazer, porque vai ser através de você. Porque hoje Deus vai te dar uma ousadia sobrenatural. Aonde tem omissão, aonde tem alguma coisa fora do lugar, aonde você permitiu chegar ao ponto de cheirar mal, Deus vai te dar uma ousadia para consertar essa situação, porque vai ser através de você.